Nós estamos vendo aqui que ainda na aldeia de Betânia, Jesus está por ali. Pelo que eu pude perceber, eu dou uma olhada no mapa, né? Betânia, ela não era tão próxima assim de Nazaré, na Galiléia, onde Jesus morava. Era um pouco distante, tá? E Jesus estava ali. Muitas pessoas, você vê que Filipe, que era de Betsaída, André, que era de Betsaída, Pedro, João, Pedro e André, que também eram de Betsaída, eles estavam por ali também naquela região. Eu fico me perguntando, o que todas essas pessoas estavam fazendo em Betânia? O que Jesus estava fazendo em Betânia, se morava em Nazaré? O que André, Pedro, que eram de Betsaída, o que eles estavam fazendo em Betânia? O que esses outros discípulos também, que não eram de Betânia, que eram de outras cidades, o que eles estavam fazendo ali? E o que nós podemos perceber, irmãos, é que de fato havia afluído multidões de pessoas de vários lugares dos territórios da Judéia para ir para Betânia, para ouvir a mensagem de João Batista, para ouvir a pregação daquele profeta. Há 400 anos não se ouvia uma voz profética, não se ouvia um mensageiro trazendo uma profecia, uma revelação de Deus, e agora as pessoas estão curiosas, estão maravilhadas com a pregação daquele homem. E um povo que tinha esperança de que o Messias chegasse, porque eles estavam sofrendo a opressão dos romanos, estavam debaixo do jugo romano, e eles sempre tiveram essa esperança de que o Messias chegasse. Então logo quando surgiu João Batista pregando a mensagem, logo alguns ali passaram de fato a entender que João Batista era o profeta que estava anunciando a chegada do Messias, e ali por isso tanta gente está vindo de várias cidades. Inclusive Jesus veio lá de Nazaré da Galiléia, tanto quanto distante, lá para a cidade de Betânia, para ser batizado pelo próprio João Batista. E ali, o interessante é que mesmo João Batista tendo batizado Jesus, e Jesus já está ali dando início ao seu ministério, porque o ministério de Jesus iniciou-se após o seu batismo, foi quando ele começou a sua carreira ministerial. E mesmo que Jesus já tendo sido batizado por João Batista, o texto mostra, e em outras passagens bíblicas, que João Batista continuou batizando, que João Batista continuou pregando, continuou anunciando a chegada do Messias. Algumas pessoas vão interpretar isso como um equívoco de João Batista, como um erro de João Batista, que João Batista deveria ter largado o ministério dele, deveria ter abandonado o ato de batizar os hebreus e dizer que o Messias estava chegando, ou havia chegado, e deveria ter ido seguir a Jesus também. Eu não sei, queridos, eu não acho que essa posição esteja correta. Eu acho que João Batista estava ali, sim, continuou pregando, continuou batizando, mas ele não tinha pretensão alguma, meu irmão, de prender o povo perto dele. Ele continuou batizando, continuou pregando, mas ele conduzia as pessoas a Cristo, conduzia as pessoas a Jesus. Eles diziam, olha, você vê aqui no verso 35, no verso 36, que ali mesmo quando Jesus vai passando no dia seguinte, que Jesus passou no dia seguinte, e João Batista disse de novo, ele aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus. E aí 2 dos seus discípulos, quando viram isso, foram seguir a Jesus. E aí o ministério de Jesus começa a se expandir, começa a crescer, e o de João Batista começa a diminuir. Então eu não vejo por que João Batista tinha que abandonar o ministério dele e se juntar com Jesus, se ele veio com o propósito de anunciar a chegada de Jesus, de anunciar a chegada do Messias. Então eu acho que João Batista tinha mais mesmo, era de que estar realmente onde ele estava em Betânia, anunciando que o Messias já tinha chegado. João Batista tinha uma ordem de Deus, tinha um chamado de Deus, tinha um propósito de Deus na vida dele, tinha uma ordem de Deus, ele queria continuar cumprindo aquela ordem, até que chegasse um ponto que ele entendesse que não era mais o tempo. E o ponto chegou quando ele foi preso. João Batista só parou de batizar e de pregar quando de fato ele foi preso, e ali na prisão ele foi decapitado, como todos nós sabemos. E ali nós começamos a ver que aqueles 2 discípulos, um deles era André, irmão de Pedro, e aqueles 2 discípulos ouviram João Batista dizer, olha, esse aí é o Cordeiro de Deus. Eles imediatamente correram atrás de Jesus. Jesus ia passando, é como, irmãos, é como se no meio daquela multidão João Batista ali batizando, porque assim, João Batista ele batizava, né, na Transjordânia, do outro lado do Jordão, e ele tinha ali uma tenda onde ele ficava, e ali havia um fluxo muito grande de pessoas. Pessoas iam, pessoas entravam, saíam, iam, voltavam, iam ali curiosos para ouvir, pessoas interessadas, pessoas sem interesse, mas apenas curiosos, enfim, atraía muita gente.
E ali Jesus já tinha ido num dia anterior, tinha sido batizado. Agora no dia seguinte Jesus vai passando por ali novamente, por algum motivo. E ali os discípulos de João Batista avisam de novo: olha, ele é o Cordeiro de Deus. Já mostra para nós que João Batista não tinha pretensão alguma, né, de exaltar o ministério dele, ou que o ministério dele continuasse crescendo. Ele tinha intenção realmente do povo seguir o Messias, seguir Jesus. E ele anuncia, quando ele anuncia isso, algumas pessoas que estão ali, o texto mostra dois, né? O texto mostra André e outro discípulo que ali estão, mas com certeza nessa hora, muitos outros além de André e aquele outro discípulo, foram lá seguir Jesus. E esses dois aqui, que se tornaram apóstolos posteriormente, ele chegou para Jesus e perguntou, chegaram perto de Jesus, Jesus parou e perguntou: o que é que vocês querem? E eles disseram: Rabi, aonde tu moras? E Jesus disse: venha, e veio. Ou seja, quando eles chamam Jesus de Rabi, até então Jesus não tinha sido chamado de Rabi por ninguém. Até então ninguém tinha ainda se aproximado de Jesus dessa forma. Então quando aqueles homens chamam Jesus de Rabi, Jesus entende imediatamente que eles estão considerando ele como mestre. Jesus entende imediatamente que eles estão considerando ele e já estão reconhecendo que ele é o Messias, que ele é o mestre, que ele tem uma doutrina, que ele tem um ensinamento. E ali Jesus vai mostrar aonde ele está morando. Eu não dizia, o texto diz moras, mas eu não diria propriamente, irmãos, que seria de fato a casa onde Jesus morava. Eu diria que seria uma casa onde Jesus estava pousando, porque de fato Jesus estabeleceu moradia fixa, pelo que nós sabemos, em Nazaré na Galileia e em Cafarnaum. E Jesus não tinha moradia fixa lá em Betânia. Então quando eles dizem onde tu moras, eu acredito que eles estão falando onde tu estás pousando, onde é que você está, onde é que você mora, onde é que você está pousando. Jesus diz: venham e vê. Aí aqui, irmão, já nos leva aqui a pensar algumas coisas. Mas que casa seria essa que Jesus estava instalado? Nós vamos ver lá no capítulo 11 do próprio Evangelho de João, falar de uma família lá de Betânia, que essa família tinha um irmão que era o nome Lázaro, e tinha duas irmãs desse homem que era Marta e Maria. A Bíblia diz que era uma família a quem Jesus amava, e Jesus era muito próximo deles, Jesus era muito amigo deles. De uma certa vez, Marta o recebeu em casa, uma multidão estava lá, ouvindo o que Jesus estava pregando. Maria deixou as ocupações, sentou-se aos pés de Jesus para ouvir o Evangelho. A Marta ficou chateada, mandou Maria trabalhar, Jesus pregou para ela. Então a gente poderíamos, embora o texto não diga nada disso, mas a gente poderia imaginar que a casa em que Jesus estava pousando, muito provavelmente fosse ali a casa de Lázaro e de Marta e de Maria, já que nós sabemos que Jesus não fez residência fixa lá na cidade de Betânia, mas uma residência passageira. E ali os discípulos, esses dois discípulos, um deles era André, acompanhou Jesus e foram ver onde Jesus morava ou estava ficando. E ali Jesus apresenta a casa para ele, mostra a casa para eles e diz que já era quase a quarta hora, ou seja, a 10ª hora, aliás, já era 4 horas da tarde aproximadamente, já estava declinando o sol, e ali eles ficaram com Jesus aquele dia, ficaram com o Senhor Jesus naquele momento, ficaram com ele, e certamente Jesus ali já começou a falar algo para eles, a anunciar algo para eles, a instruí-los a respeito de algo. Eu sei que no dia seguinte, o que acontece é que André, no verso 40, que era irmão de Simão Pedro, correu desesperadamente e foi chamar Pedro, e foi dizer: Pedro, nós achamos o Messias, achamos o Cristo. Messias para os judeus na língua aramaica, hebraica, e Cristo na língua grega. E ali, mas as duas coisas querem dizer, as duas palavras querem dizer a mesma coisa. E ali André foi avisar imediatamente seu irmão Pedro, e foi dizer: Pedro, nós achamos o Messias chegou, Pedro. Você viu João Batista pregando esses dias? João Batista está pregando já faz alguns meses, e até que enfim o Messias chegou. Então André foi o responsável para ir até Pedro, seu irmão, para dizer que o Messias havia chegado. E ele levou Pedro até onde estava Jesus, muito provavelmente exatamente na casa onde Jesus estava. E ali, quando eles chegaram ali, que André apresentou Pedro para Jesus, e Jesus disse: olha, tu é Simão, tu é filho de Jonas, mas a partir de agora tu
vai ser chamado de Cefas, que quer dizer Pedro, quer dizer Pedro. E Jesus já mudou o nome de Pedro naquele momento, porque você sabe que na cultura judaica, eles davam o nome às pessoas, o nome que eles davam às pessoas estava relacionado a algum acontecimento, ou mesmo ao caráter, à personalidade daquela pessoa. E como Jesus vê em Pedro um caráter muito firme, muito forte, né? Muito forte, embora em alguns momentos indeciso, mas um caráter forte, um caráter meio que impetuoso, meio que decidido, tá? A gente vê que nos momentos, Pedro sempre é aquele que se apresentava. Quem você diz que eu sou? Pedro dizia: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Na noite da traição disseram: essa noite vocês todos vão se escandalizar. Os outros ficaram tudo calados e Pedro disse: eu não, Senhor, pode todo mundo se escandalizar, eu não vou me escandalizar. Quando foram prender Jesus de noite lá no Getsemane, Pedro pegou a espada e estava lá. Então Pedro era aquele, e quando prenderam Jesus, levaram para a casa de Caifás, Pedro foi escondidinho lá, com outro apóstolo que provavelmente era João, entrou lá no meio e ficou lá de longe olhando. Então Pedro era aquele cabra assim meio aperreado, né? Tá, aí Jesus deu a ele o apelido o nome, que nós chamamos de apelido, né? Jesus deu a ele o nome de Pedro, exatamente por ele ser muito firme, muito decidido. E ali o que acontece é que Jesus, ao fazer isso, e no dia seguinte Jesus quis ir até a Galileia. Agora Jesus quer ir na região onde ele morava, provavelmente voltar para a casa dele, lá em Nazaré. Afinal de contas, Jesus não morava em Betânia, Jesus morava na Galileia, na cidade pequena de Nazaré. E ali Jesus ele quis ir para Galileia, provavelmente para Nazaré. E no que ele quis ir para Galileia, já se deslocando para a região da Galileia, ele se encontra com outro rapaz chamado Filipe. E ele olhou para Filipe e disse: Filipe, vem e me segue. Ali Filipe, que era de Betsaída, cidade de André e de Pedro, que Pedro e André também eram de Betsaída, tá? Embora eles trabalhavam em Cafarnaum também, cidade marítima, onde eles também trabalhavam no seu ramo de pesca. E então Filipe, ao ouvir Jesus chamá-lo, já tinha, provavelmente esses todos aqui tinham ouvido a mensagem de João Batista. Filipe provavelmente tinha ouvido a mensagem de João Batista, Pedro também, André também. E aí Filipe, quando Jesus chama ele vai seguir Jesus, só que antes ele vai chamar o seu irmão Natanael. E ele chega lá, chama Natanael e diz: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveu os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe disse: vem e vê. Então aí, irmão, você começa a observar uma coisa. Você está vendo aí o relato, está vendo assim, nós estamos explicando assim rapidamente. Mas aí, você já vê aqui, Filipe indo até um outro cidadão chamado Natanael, dizendo: Natanael, nós achamos o homem de quem a lei fala, nós achamos o homem de quem Moisés falou, nós achamos o homem de quem os profetas anunciaram, ou seja, nós achamos o Messias. E aí Natanael fica surpreso, porque dentro das muitas cidades da região da Galileia, cidades pequenas, inclusive a cidade onde Jesus morava, que nunca tinha saído um profeta de lá, nunca tinha saído um grande personagem de lá. E ali Natanael, como sendo aquele bom judeu que muitas vezes se deixa levar pela vista, né? E disse: rapaz, e pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Observe, irmão, uma coisa, um detalhe nisso aqui. Natanael, ele era um judeu muito, nós vamos ver daqui a pouco um pouquinho sobre Natanael. Natanael era um dos judeus muito estudioso da Torá, da lei, dos profetas. Era um homem muito conhecedor da palavra de Deus. E exatamente por conta desse conhecimento, ele já sabia que o Messias não ia vir da Galileia, mas o Messias ia vir de onde? De Judá, né? O Messias não ia vir de Nazaré, o Messias ia vir de Judá, de Belém, da região da Judéia. E então ele ficou: não, mas como é que pode? Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Se a profecia diz que o Messias vai vir de Belém, como é que você está dizendo que ele é lá de Nazaré? Ele disse: rapaz, eu não sei, mas venha e dê uma olhada, e dê uma observada, para você tirar suas próprias conclusões, para você ver se eu estou certo ou se eu estou errado. Aqui, irmãos, nós aprendemos aqui
umas poucas coisas até aqui. Primeiro eu aprendo aqui com Filipe e Natanael, que quando Deus levanta alguém, um homem, um servo, para dar o testemunho da sua palavra, mesmo que ele não tenha um ministério reconhecido pelos homens, mesmo que ele não tenha um ministério reconhecido pelas autoridades, mesmo que ele não tenha um ministério registrado em cartório, mesmo que ele não tenha passado por uma junta de uma convenção ministerial, mas se Deus levantou aquele homem, meu irmão, não adianta questionar, não adianta julgar. Isso aqui é uma aplicação para nós. Não adianta questionar, não adianta julgar. Às vezes as pessoas mais simples, dos lugares mais remotos, são aqueles que Deus escolhe para fazer grandes obras por meio deles. Às vezes as pessoas mais simples, dos lugares mais distantes, dos lugares que não são as pessoas que Deus escolhe para fazer grandes coisas por meio dele. Natanael ficou admirado, assustado, porque Jesus era um simples carpinteiro da região da Galileia, da cidade de Nazaré. Ele imaginou, ele não pode ser o Messias, não pode ser um carpinteiro da Galileia, de Nazaré, não pode. Então, meu irmão, nunca julgue uma pessoa simplesmente pela aparência, ou pelo local que ela está, ou pela aparência que ele tem, ou por o fato dele ser pequeno, ou por de repente ele morar no subúrbio da cidade, numa favela da cidade, numa rua pequena, numa casa pequena, num local desprezado. Nunca julgue, pois pode ser que Deus tenha escolhido aquela pessoa para por meio dela fazer coisas grandes e extraordinárias. Eu vejo hoje uma confusão, irmão Heitor. Veja a confusão hoje. Ainda hoje eu falava um pouco isso. Ah, pastor, mas teve um fulano de tal aí que abriu uma igreja, e o apóstolo Paulo disse que para poder abrir uma igreja tinha que receber imposição de mãos. Eu digo, meu irmão, há 2000 anos atrás a igreja era uma só havia uma igreja chamada Igreja Católica, Igreja Universal. Não era a Igreja Católica essa aí, não. Uma igreja chamada Católica Universal, só tinha uma. Aí sim, quando eles iam reconhecer um presbítero, um pastor de uma congregação, tinha de fato que juntar ali, né, o presbitério, a liderança da igreja, e reconhecer. Mas e hoje nós temos milhares de denominações. Aí eu dou exemplo, quer dizer, se o cara saiu da Igreja Universal, de uma das igrejas mais satânicas e heréticas que existe no Brasil, aí Deus abre os olhos do camarada, Deus abre os olhos daquele homem, reveste ele do Espírito Santo, abre os olhos dele, capacita ele para ser um líder, capacita ele para pregar o Evangelho, para resgatar vidas, para juntar os eleitos, para ganhar almas. Deus derrama graça sobre a vida dele. Aí ele não pode ir porque os pastores da Universal não quiseram consagrar ele a pastor. Ele não pode ir porque o presbitério da Igreja Universal não quis impor as mãos sobre ele. Que é isso, meu irmão? Nós temos que entender, irmão, os contextos são diferentes, as épocas são diferentes. As épocas são diferentes. Eu mesmo, se eu fosse esperar para abrir esse ministério, meu irmão, para os pastores da minha denominação, tinha na minha cabeça. Era mais fácil eles quererem me matar do que dizer, irmão Jardel, vá lá, abra a igreja, você está aqui, você está consagrado, você é um pastor. Era mais fácil eles mandar me prender do que fazer isso. E nem por isso, né? Nem por isso nós estamos aqui pregando heresia, ou estamos? Agora eles lá estão. Eles lá estão. Distorcendo a palavra, pregando heresia, sufocando o povo. Então a gente tem que deixar essa coisa, irmão. A gente tem que deixar isso de lado. A gente tem que parar de pensar de acordo com os moldes que criaram. A gente tem que olhar para o Evangelho e pensar de acordo com o que o Evangelho ensina. Então, Deus ele vai exatamente nessa geração corrompida que nós estamos vivendo, exatamente pegar as pessoas menores. Deus não vai pegar nenhum desses grandão aí não. Não vai pensar, olha esse ministério grande, não é nenhum deles. Deus vai pegar os menores, os mais esquecidos, os mais desprezados, os que moram mais nos lugares mais remotos, mais longínquos, nas casas mais simples, nos lugares mais simples. É esses que Deus vai pegar para usar, exatamente para confundir aqueles que se deixam olhar pela vista.
se deixa guiar pelos olhos, porque Deus não quer ninguém se guiando pelos olhos, Deus quer o homem se guiando pela fé e pela palavra dele. Então nós vimos aqui Filipe já fazendo uma confusão. Aí Natanael, aliás, o Natanael faz uma confusão, e o Filipe diz: pois vem ver, bora, vamos ver, vamos olhar, você mesmo tira suas conclusões. Quando Natanael chega lá, onde Jesus está, aí Jesus olha para ele. Quando ele chega, Jesus diz: olha, aí está um verdadeiro israelita, não vejo nenhum engano nesse homem, nada de dolo, é um homem sincero, não vejo nenhum dolo nele, nenhum engano. Aí é um israelita verdadeiro, um homem que procura de fato viver os preceitos que Deus ensinou para Israel. Aí Natanael pergunta a ele: mas e onde é que você me conhece? Você me viu aonde? Aí Jesus disse o que para ele? Eu te vi embaixo da figueira. Antes do Filipe te chamar, eu te vi embaixo da figueira. Aí quando Jesus diz isso, Natanael só falta cair de joelho e já diz logo: Senhor, tu és o Messias, tu és o rei de Israel. Está aqui no verso de número 49. Tu és Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Só porque Jesus disse: eu te vi embaixo da figueira, o homem que estava cheio de dúvida já disse: mestre, tu és mestre para mim. Tu não és só um mestre para mim, tu és o Messias, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Aí fica aqui, irmão, na nossa mente: mas por que é que Natanael se espantou-se tanto de Jesus ter dito que viu ele embaixo da figueira? Aí, meu irmão, aqui tem pano para manga, porque se você for folhear a Bíblia, você não vai encontrar nada explicando o que é que Natanael estava fazendo embaixo da figueira. Mas existem alguns pensamentos em relação a isso, e pelo menos dois raciocínios em relação a isso aqui. O primeiro, que Jesus disse: Natanael, eu te vi embaixo da figueira, e Natanael se admirou-se, exatamente porque há 30 anos atrás, alguns estudiosos dizem isso, né? Até historiadores chegam a dizer isso. Então não fica só no campo da tradição, alguns historiadores também chegam a dizer isso. Não estou dizendo que eu estou concordando, não, estou dizendo que eu estou citando as duas colocações que eles dizem. Então diz: há 30 anos atrás, quando Jesus nasceu, o rei Herodes mandou matar todas as crianças. E Natanael exatamente era quase da mesma idade de Jesus, e era criança também, de aproximadamente 2 anos, naquele tempo que Herodes mandou matar as crianças. E a mãe de Natanael pegou Natanael, envoltou ele em pano. Você sabe que era um costume das mães naquela época. Pegava a criança pequenininha, né? Logo quando ela nascia, lavava com sal e com óleo, enrolava ela numa atadura, num pano, deixava só com a cara de fora, né? Enrolava todinho. Para proteger de picada de inseto, para levar para viagem, enfim, para essas coisas. Aí ela foi, pacotou o menino todinho e foi lá na figueira e escondeu ele lá no meio dos galhos. E escondeu ele lá no meio dos galhos lá, e voltou para casa e ficou orando, pedindo a Deus para Deus guardar o menino. E aí quando os soldados de Herodes percorreram todas as regiões da Galileia, da Judéia, matando as crianças, aí acredita-se que Filipe foi de Natanael foi um dos que escapou. E aí, de acordo com esse historiador, diz que quando Natanael completou 15 anos de idade, a mãe dele disse para ele, contou para ele. E aí ficou sendo um segredo só deles dois. Por que Natanael tinha medo de dizer? Porque ele podia ser tido como se fosse o Messias e querer matar ele. Então ele guardou entre ele e a mãe dele esse segredo. Aí quando Jesus chega, e só ele e a mãe dele quem sabe desse segredo, quando Jesus chega e diz: eu te vi embaixo da figueira, aí Natanael treme. Natanael treme e diz: como é que esse homem sabe que a minha mãe me escondeu embaixo da figueira? O segredo meu e dela que ninguém mais sabe, só pode ser o Messias, só pode ser o rei de Israel, o filho de Deus. Isso é uma teoria. A segunda teoria é que a figueira é uma árvore muito frondosa, muito cheia de folhas,
E como Israel é uma terra muito seca, muito árida, muito quente, a figueira é um dos locais principais escolhido pelos estudiosos para ficar debaixo dela estudando. Você sabe, quando você está no sol quente aí, você encontra um pezinho de pau, né? Até um juazeiro frondoso, você vai para debaixo dele e esfria o negócio. E lá diz que na região da Judéia isso é normal. Até no Antigo Testamento ele fala alguma coisa sobre isso. Naquelas regiões devia ser muito quente, era um dos locais preferidos, onde alguns líderes, rabinos, estudiosos das escrituras se retiravam para lá para ficar estudando. E ali, naqueles estudos, Natanael já provava que era um homem que tinha interesse realmente de aprender, que conhecia muito, que estudava muito, que ia para debaixo da figueira estudar, meditar, orar, buscar a Deus com verdade e com sinceridade. E ali pedia a chegada do Messias, pedia a chegada do Senhor. E ali essa segunda teoria diz que exatamente foi isso. Quando Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira, exatamente que Natanael sabia que ele orava debaixo da figueira, que ele lia as escrituras debaixo da figueira, que ele meditava debaixo da figueira, que ele orava e pedia a chegada do Messias debaixo da figueira. Então acredita que foi por conta disso que Natanael se alegrou. Então tem essas duas teorias pelo menos, né? Eu não vou escolher nenhuma das duas, tá? Porque todas as duas são extra-bíblicas, não tenho fontes de fato históricas, são apenas relatos que a gente colhe. Então a gente prefere não escolher nenhuma das duas, né? Mas o certo é que alguma coisa importante de fato havia acontecido debaixo da figueira, e muito íntima, muito pessoal com Natanael, que ele ficou maravilhado quando Jesus disse que tinha visto ele embaixo da figueira. Mas eu aprendo um princípio aqui, irmãos, que Natanael posteriormente ele foi um apóstolo de Jesus. Alguns dizem que em Mateus, quando fala Bartolomeu, provavelmente era Natanael. E Natanael ele foi um dos apóstolos de Cristo. O que eu aprendo aqui como um princípio para nós é que antes mesmo de Deus nos chamar, para começar a exercer o ministério, Ele já tem contemplado a nossa vida, cada instante, cada momento, cada situação. Que antes mesmo de Deus nos chamar e nos colocar na obra, nos colocar no ministério, nos colocar no campo para trabalhar para Ele, Ele já tem conhecido o nosso choro, nossa lágrima, nossos estudos, nossas pesquisas, nossas orações, nosso desejo de se aproximar mais dEle. Então pode ter certeza que esse princípio aqui ele é válido, que com certeza o Deus que te escolheu, meu irmão, o Deus que te chamou, o Deus que te trouxe aqui para servir a Ele, Ele já te conhecia antes mesmo de você nascer. Ele já te conhecia antes de você vir ao mundo. Ele já te conhecia. E ali Ele te contemplava, Natanael, desde a infância. O Jesus está diante dele: eu te vi debaixo da figueira. O Senhor me conhece desde a minha infância. O Senhor nos conhece desde a nossa meninice, irmãos. O Senhor conhece tudo que nós passamos na nossa caminhada, na nossa trajetória. O Senhor sabe de cada vitória que nós tivemos, cada derrota, cada perca, cada conquista, cada lágrima, cada dor, cada sorriso, cada alegria, cada pecado, cada ação nossa. O Senhor conhece tudo nosso. E como o Senhor tinha visto Natanael e disse para Natanael, e Natanael ficou maravilhado, pode ter certeza, meu irmão, que o Senhor também tem te visto. Pode ter certeza que o Senhor também tem te contemplado. Pode ter certeza disso, não tenha dúvida disso. Natanael se alegrou: Rabi, Messias, mestre, rei de Israel, filho de Deus. Por quê? Porque o Senhor conhecia ele antes mesmo de ter visto ele ali cara a cara. Deus tem nos contemplado todo dia, todo instante, meu irmão. Deus nos conhece. Nós passamos muitas lutas, passamos muita dificuldade, passamos muitas dores, muito sofrimento, mas Deus contempla tudo, Deus conhece tudo. Deus conhece a nossa dor, Deus conhece a nossa tribulação, Deus sabe todas as tuas dificuldades. Deus vê a tua tristeza, Marlúcia, lá com teu filho lá doente, ligam aquele problema de saúde que veio e que arrasou ali com a vida de vocês, deixou vocês abatidos, tristes. Deus tem visto lá a sua luta para levantar, para cuidar daquele menino, para dar injeção, para fazer isso, para fazer aquilo outro. Deus vê aquilo, irmão. Deus vê o Anderson correndo atrás de emprego para sustentar a família dele. Não consegue um emprego, vai se virar, vai vender uma coisa, vai vender outra, e vai pelejando, vai dando um jeito dele. Deus vê cada um de vocês, irmão.
Cada instante, cada momento, cada luta, cada situação, cada dificuldade, você não está esquecido por Deus. Não estamos esquecidos por Deus. E ali mesmo antes de Natanael chegar e iniciar o ministério, e entrar no ministério, o Senhor mostrou para ele que já conhecia ele. Mas pode vir uma coisa boa de Nazaré? Pois vem ver. Quando ele chega lá, antes de qualquer conversa, de qualquer bate-papo, Jesus já disse: esse aqui é um israelita verdadeiro. Me conhece de onde? Eu te vi embaixo da figueira. Então, meu irmão, coloque isso no teu coração. Às vezes a gente passa por situação, por coisa que ninguém está nem aí para a gente. Outro dia um irmão estava passando uma dificuldade muito grande, muito grande, muito grande. E ele ficou triste. Ele falou para mim, ele ficou triste porque as pessoas não perguntaram como é que ele estava. E quando ele falava comigo, naquele dia que eu encontrei com ele, porque as pessoas não perguntaram como ele estava, e ele chateado, e eu dei um abraço nele e pedi desculpa a ele. Mas enquanto ele se lamentava, ele falava do que ele tinha passado, eu me compadeci do que ele estava passando. Mas na mesma hora, eu olhando para ele, na minha mente eu dizia para mim, eu dizia: o irmão não faz ideia o que eu estava pensando junto com ele nesse mesmo período. Porque não adianta, irmãos, a gente jogar para cima um do outro. Nós temos problemas, nós temos dificuldade, nós temos tribulações na vida. Tá aí, quem aqui sabe hoje que eu fui lá no Hospital do Coração? Que desde aquele dia que eu passei mal aqui, quem é que estava aqui? A Marlene, a Luciana, a Neudaci. Que eu fui lá para a UPA, desde aquele dia eu não fiquei mais bom, sentindo aquelas coisas ruins, direto. Aí fui lá no Hospital do Coração de novo, e foi, a doutora disse: fiz exame, não, o seu coração está bom. Me disse a mesma coisa que a doutora da UPA falou: isso aqui é ansiedade, é estresse, é cansaço, é acúmulo de preocupações. Mas aí a gente às vezes fica lá, irmão, poxa vida, será que ninguém se importa comigo? Será que ninguém se lembra de mim? Será que ninguém está nem aí para saber como é que eu estou? Será que ninguém se toca que eu estou há 9 anos no ministério, nunca tirei um mês de férias, nunca tirei um mês para poder ir, passear, viajar e fazer não sei o que, e brincar e me divertir, descansar um pouco? Será que ninguém percebe isso? Será que ninguém dá conta disso? Será que a pessoa só sabe reclamar, só sabe sugar, só sabe puxar, só sabe pedir, só sabe lamentar? Mas aí, meu irmão, são passagens como essa aqui, são textos como esse aqui, que mostram para nós que o Senhor contempla a gente, que o Senhor olha para a gente, que o Senhor vê a gente, que o Senhor enxerga a gente, meu irmão, e conhece tudo. E são textos como esse, irmão, que vem consolar o nosso coração e saber que por mais que eu esqueça você, irmão Lucas, que por mais que eu esqueça você, Davi, nos momentos que você esteja chorando, por mais que eu não te ligue, irmã Socorro, e pergunte como é que está, mas o Senhor está te contemplando, o Senhor está te olhando, está te vendo, está lá do teu lado, meu irmão. Eu aprendi uma coisa na vida, para Deus poder me fazer homem, é preciso muitas vezes, irmão, que nós sejamos esquecidos por todos. Aí Deus corta o cordão umbilical, e Deus mostra para você que você pode amar todo mundo, mas esperança tenha só nele. Que você tem que amar todo mundo, mas confiança você tenha só nele. Que você tem que amar todo mundo, mas a provisão, o socorro, o auxílio vem só dele. Então o Senhor mostra isso para nós aqui. E o Senhor está ali, irmão, juntando os homens que vão fazer a obra. O Senhor está ali juntando os homens, irmão, que vão marcar a história da igreja, que vão começar a edificar os primeiros tijolos da igreja sobre o fundamento que é Cristo. Foram os primeiros pedreiros da igreja, foram esses homens aqui, o pedreiro que eu digo da construção espiritual, da obra. Os primeiros pedreiros da obra, os primeiros construtores da obra, os primeiros homens que começaram a edificar a igreja em Cristo, foram esses homens aqui. E está aqui Jesus escolhendo eles, chamando eles. E Jesus está aqui escolhendo, chamando esses homens. E o que nós podemos ver, irmãos, o chamado desses homens, preste muita atenção, como o chamado de Deus na nossa vida, embora seja algo sobrenatural, a chamada ministerial, a vocação ministerial é algo sobrenatural, é uma capacitação do Espírito de Deus que Ele dá ao vocacionado para fazer a obra.
Mas o chamamento de Deus para a vida daquele homem, daquela mulher para a obra, parece ser algo natural. Você vê ali um homem passando e disse: ei, ele é o Cordeiro de Deus. Escorreram lá, Rabi, tu mora onde? Mora ali e tal. Aí aqueles dois homens que ouviram Jesus falar já correram lá. O Filipe já correu lá para onde estava. Aliás, o André já correu para onde estava o Pedro. Ei, Pedro, eu achei o Messias, Jesus. E Pedro foi lá. Um irmão falando para ele, um crente falando para outro crente: olha lá, vamos lá ouvir Jesus. Vocês vão dizer assim, né? Vamos alegorizar que ele levou Pedro para a igreja. Pedro, eu vi Jesus. Levou Pedro para a igreja. Chegou lá, o Pedro se converteu. E Pedro não fazia ideia do personagem que ele ia ser na igreja de Cristo. Simão, filho de Jonas. Sim, sou eu mesmo. Pois a partir de agora você vai se chamar Pedro. Pedro? Por que Pedro? Jesus não explicou. Jesus não explicou nada, não deu detalhe de nada. Mas estava lá Simão, começando a trajetória ministerial dele. Primeiro ouvindo o mestre falar, primeiro ouvindo o mestre ensinar, primeiro aprendendo com o mestre, aprendendo a ser liderado, aprendendo a ser submisso, aprendendo a ser obediente, para depois exercer o ministério dele. Do mesmo jeito que foi com Filipe, do mesmo jeito que foi com André, do mesmo jeito que foi com Natanael, e um foi chamando o outro. Só que eu vejo aqui, irmãos, o mover sobrenatural de Deus por meio das coisas naturais, que quando o André foi chamar Pedro, já era propósito de Deus. Já era Deus usando o André para chamar Pedro, porque Pedro era um eleito, um escolhido para ser um apóstolo. Não foi a coisa na sorte. Jesus não ficou ali caçando: deixa eu ver quem vai ser meus apóstolos. Não tem ninguém mesmo, vem cá Pedro, tu vai ser um. Deixa eu ver aqui, não tem mais ninguém mesmo. Deixa eu ver aqui, André, vem, tu vai ser outro. Não foi assim. Aqueles homens já nasceram para isso. Aqueles homens já nasceram no ventre da mãe deles exatamente para isso. Eles já haviam sido escolhidos por Deus antes de nascerem. Mas o chamamento deles, irmãos, foi algo assim tão simples. Foi como aconteceu com você talvez. Ele disse: ei, vamos lá, eu vi o Messias. E vem uma corpo de Nazaré, vamos lá olhar. Aí foi por curioso. Chegou lá, se converteu. Talvez foi uma coisa que aconteceu contigo. Um irmão foi lá, te chamou: ei, vamos ali. Você estava lá no meio das heresias, perdido lá, fazendo campanha, jogando sal grosso para cima, sururu, né? Lembra do sururu? Jogando sal grosso para sururu, jogando sal grosso, pegando envelope ungido. Aí o irmão Heitor chegou lá: ei, irmão, vamos lá, vamos ali visitar a igreja ali. Aí foi lá: rapaz, pode ter alguma coisa boa naquela igreja? Um pastor daquele não tem nem nome, ninguém sabe nem quem ele é. O cara é anônimo, ninguém sabe nem quem ele é. Uma igreja dessa aí, Missão de Fé. Que igreja é essa? Que ministério é esse? Essa é de Deus? Não é não. Que igreja é essa aí? Não? Vamos lá olhar, vamos lá ver, vamos lá. E pode ter alguma coisa boa lá, pai, vai você ver. Aí de repente a pessoa chega e se deparou com o Espírito de Deus falando com ele. A doutrina, a verdade, a palavra que veio de encontro, que veio de impacto na vida dele. E vocês não fazem ideia que um dia vocês iam estar aí evangelizando, cantando louvor, sendo secretária da Missão de Fé, que ia vir lá de São Paulo para trabalhar aqui. As irmãs lá de fora, Neudaci nunca imaginou que ia ser mulher de um pastor. A Luciana Marlene nunca imaginou que ia ser obreira da igreja. Os irmãos aí, vocês nunca imaginaram alguma coisa, chegaram aí à toa, por acaso. E hoje, meus irmãos, estão aí. Foram tocados, foram alcançados, foram impactados pela palavra de Deus. Os olhos se abriram, as cadeias se quebraram, as correntes se quebraram. Saiu das heresias, já estão sendo usados para ganhar outros. Que a irmã Socorro vai lá em Cruz, quase 300 quilômetros lá. 300 quilômetros, 200 e tantos quilômetros. Para ser usada para chamar a irmã dela, a Terezinha. Terezinha, vai lá em Fortaleza, tem a igreja lá. Mulher, pode ter uma coisa boa lá, vem ver. Pega aí a rádio Missão de Fé. Pega aí o canal do YouTube Missão de Fé, vem ver. A Terezinha vai, aperta lá e vê. Aí ela vai o quê? Ela vai e se dobra diante do Criador, diante do Eterno, e diz: Deus meu, Senhor meu, Rei meu, Eterno Deus Todo-Poderoso, esta é verdadeiramente tua palavra, verdadeiramente tua doutrina. Se prostra, meu irmão, e acabou-se.
O que eu observo aqui, irmão, que no trabalho, estava lá o irmão Lauro, lá no meio das heresias, preso lá no meio das heresias lá. E Deus foi lá na rádio, foi o irmão Lauro primeiro? Lá na rádio, aí o irmão Lauro, rapaz, que conversa é essa, que pregação é essa? E aí vem lá do Canidezinho, do Siqueira para colar, longe que só. E ele já é um senhor de idade. O irmão Lauro já tem mais de 50 anos, tem, irmão Lauro? Quanto? 74? 74? Olha aí, viu? 74 anos. E tem muitas vezes que ele vem em volta de ônibus. Que ele vem em volta de ônibus. O que é isso, irmão? É o Natanael que estava lá. Pode ter coisa boa ali não. Pode ter coisa boa lá não. Os outros foram lá. Os cabos chegaram lá. Ei, Heitor, tem um pastor pregando aí na rádio aí. Aí o Heitor olhou e disse: rapaz, careca aí, um homem desse, isso aí não sai de nada daí não. Aí o Heitor foi e a graça de Deus alcançou ele, impactou o Heitor, libertou das heresias. E o interessante, sabe o que foi? Que os outros que foram anunciar o Heitor, nenhum dos outros vieram. Só veio o Heitor que não sabia, eles avisaram para o Heitor. Mas por que, irmão? Porque o chamado é sobrenatural, mas Deus se move pelos meios naturais. A vocação é sobrenatural, digo por quê? Porque está acima do natural, é uma obra do Espírito Santo na vida do homem. Mas Deus, para alcançar cada um de nós, Ele usa os meios naturais. Deus usou a rádio, Deus usou o YouTube. Você vê, de vez em quando chegam aqui, eu vi no YouTube, eu vi um monte de gente, eu vi no YouTube. Está aí a irmã Luciana Paulino de Recife, está aí a irmã Marli de BH, está aí o irmão Ralf, a irmã Fabiana assistindo agora lá da Alemanha. Está aí o irmão Eduardo lá de Arujá, São Paulo, o irmão José Esparta Fora lá de Bebedouro, São Paulo. E está aí um monte de irmão aí assistindo agora aí, ó. E cada um deles tem uma história. Cada um deles diz: eu estava na heresia e Deus, parecia uma coisa natural, alguém me mostrou esse canal, eu estava lá olhando, apertei e vi aqui, parecia, mas ele ouviu a mensagem do Senhor, aí fez como Filipe, olhou para Jesus e disse: Senhor meu, Deus meu, Rei meu, esta é tua palavra verdadeira, e foram libertos. E muitos deles vão ser missionários, vão ser obreiros aí na cidade que eles estão, e nós estamos orando no meio aí, como é que Deus vai fazer para isso acontecer. E você, talvez você que é o mais desprezado, o mais esquecido, pequenininho, menorzinho, rejeitado, talvez vai ser aquele por quem Deus vai fazer as coisas maiores. Então veja aqui, meu irmão, nesse capítulo 1, final do capítulo 1 aqui, na terceira parte do capítulo 1, que é a mensagem de hoje, do verso 35 ao 51. Eu vejo aqui, aí aqui não vai contar como é que todos os discípulos foram chamados, né? Não vai contar. Aí para ver, nós temos que ir em Mateus, temos que ir em Lucas. Aí você vai ver Jesus andando na beira da praia, chamando um, chamando o outro, na coleteria chamando o Mateus. Enfim, você vai ver em outras ocasiões. Depois Jesus sobe no monte e ora. Depois, no meio da multidão, ele chama aqueles que ele quis chamar, porque ele é Senhor soberano. Então entenda uma coisa, irmão. Cada um de nós temos um chamado para algo na obra de Deus. E Deus, Ele nos chama para o local que Ele quer nos usar, usando meios naturais, usando coisas naturais. Como é que a senhora encontrou a nossa igreja, irmã Socorro? Pela rádio? Pela rádio. Encontrou pela rádio. O Lucas e a Madalena? Pela rádio também? O Endes, como foi o Endes? A rádio ou YouTube? YouTube. A Flavinha ouviu na rádio. Olha o efeito dominó, né? Mas o efeito dominó levantando, não é derrubando não. Aí a Flavinha ouviu na rádio, foi para o YouTube, falou para o Anderson, mostrou. A Rosimeire foi na rádio também, foi Rosimeire. A Lia foi na rádio desde o começo. O Davi foi pelo YouTube. O Heitor foi pela rádio. Olha aí. Meios naturais. Meios naturais. O irmão João foi por intermédio da esposa dele. A irmã Neudacia, a Luciana e a Marlene foi por meio de pessoas também próximas que convidaram para vir. Então, irmãos, são meio coisas naturais.
que Deus usa por meio de coisas naturais. E hoje estamos nós aqui na verdade, para a glória de Deus, próximos do Senhor, prostrados, rendidos aos pés do Senhor, para sermos instrumento, para sermos um canal. Esses meninos aqui, irmão, nós não fazemos ideia do plano que Deus tem para essas crianças. Nós não fazemos ideia como é que Deus vai usar o Delzinho, como é que Deus vai usar o Ravi, os meninos da Flavinha. Nós não fazemos ideia. Mas esses garotos todos, em nome de Jesus, serão um instrumento nas mãos do Senhor, para a glória de Deus. Então Deus, Ele começa a sua obra ali. Você vê quando Paulo foi realizar a obra missionária, e quando Paulo ia pregar num local estratégico, Paulo é estratégico demais, pregava em local que tinha muito movimento, não era para aparecer, para se mostrar não, mas é porque Paulo é estrategista, para aqui tem um grande fluxo de pessoas, vou pregar aqui, se converte um, o evangelho já vai para o outro lado do mundo, por intermédio dele. Então vão acontecendo por meios naturais, mas o certo é que Deus está com a sua mão ali operando, e ali Deus vai juntando os seus servos, seus eleitos, seus escolhidos, aqueles que vão fazer a obra de algum jeito, porque todos nós aqui fazemos a obra de alguma maneira. Nós somos um corpo. Um é o dedo mindinho, o outro é o dedo médio, o anular, o polegar, o dedo indicador. Cada um aqui é alguma coisa no corpo. Um é a orelha, o outro é o nariz, o outro é um olho. Cada um de nós somos um membro no corpo. E o certo é que ele, assim como nós vemos aqui, ele chamando os discípulos, bastou ali Pedro, aliás, bastou ali André e outro discípulo, que ele não mostra o nome aqui, pelo menos eu não percebi aqui agora. Se percebi, me esqueci o nome. Então, primeiro, André e outro discípulo vão. Começa dali. João Batista fala: o Cordeiro de Deus. André vai lá: é o Cordeiro de Deus, vamos seguir. E dali André vai chamar Pedro. Dali o Filipe, que estava junto, também vai chamar o Natanael. Daí esses homens começam a chamar outro, e a obra começa a se espalhar. E vidas começam a ser alcançadas. Daqui a pouco tem uma multidão seguindo Jesus. E Jesus levanta ali os seus líderes que vão auxiliar ele na obra. Então, meus queridos, é dessa forma que acontece. E aqui, voltando para o texto, então Jesus diz para Filipe: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que essas verás. Às vezes a gente não faz ideia. Se o Senhor Jesus chegasse aqui agora e dissesse para ti, Rosimiro, eu te vi quando tu estava chorando deitado na tua cama. Se o Senhor Jesus chegasse aqui agora e dissesse: Marlúcia, eu te vi quando tu estava chorando lá no banheiro, na tua casa. Que ele chegasse aqui, irmãos, falando isso, mas o certo é que ele não está aqui para dizer, ele não está aqui como ele está, assim, ele não está aqui corporeamente, obrigado Anderson. Ele não está aqui corporeamente como ele estava lá no momento, mas ele está pelo Espírito e está pela palavra. Então esse mesmo Jesus que disse: eu te vi debaixo da figueira, é o mesmo Jesus que tem visto todos nós. E ele nos conhece, já nos escolheu, já nos chamou e já nos capacitou para a obra. E agora nós temos que tê-lo como rabi de fato, como mestre, como nosso guia, como nosso Senhor. Reconhecer ele como Filho de Deus, ou seja, como sendo divino, a divindade dele. E reconhecer ele como sendo o rei, não o rei de Israel, mas o rei dos reis, Senhor dos senhores. E de fato segui-lo e obedecê-lo e servir seus propósitos. Então, se Jesus dissesse: eu te vi, como eu falei, né, Rosemiro, eu te vi chorando na cama, Marlúcia, eu te vi chorando no banheiro, você dizer: Senhor, é claro que ele veio, irmão. Natanael: Senhor, como é que você sabia disso? Rei de Israel, Messias, mas é claro que ele vê, é claro que ele olha, que ele contempla, que ele vê tudo. Isso é maravilhoso. E ali Jesus disse: tu verás coisas maiores. Que coisas maiores? Na verdade eu vos digo que daqui em diante, a partir de agora, vocês vão ver o céu aberto e os anjos de Deus subir e descer sobre o Filho do Homem. E Jesus estava falando: ó, vocês vão ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre mim, né?
E os discípulos viram o céu aberto, os anjos de Deus descendo e subindo sobre Jesus? Viram. Quando, pastor? Quando eles viram Jesus realizando as obras que ele realizou. Não é que Jesus não estava falando de uma forma literal. Não é que o céu ia se abrir naquele momento e os anjos de Deus iam vir ali, para onde ele estava ali, e o pessoal ver. Mas foi, pelas obras que ele realizou naquele momento, todas as obras que Jesus estava realizando, era isso que ele estava vendo, os céus abertos. Nunca se viu tamanhas obras, nunca se viu tamanhas obras como Jesus realizou. O céu de fato estava aberto, os anjos subindo e descendo. E também de uma forma profética, quando ele voltar. Quando ele voltar, também os céus se abrirão e ele virá com seus anjos em glória, e nós o veremos. Amém?